polícia fechou um cassino clandestino na zona sul de São Paulo. O jogador Gabigol, o cantor MC Gui e outras 150 pessoas foram detidas. Entre os frequentadores estava o atacante do Flamengo, Gabigol. Gabi, você vai participar do jogo hoje? Não, mano. Traz um idiota do caralho. O jogador deixou o local em uma viatura. Gabigol estava em São Paulo de férias. Se faz uma dinastia! Bicampeão brasileiro! Clube de Regatas do Flamengo! Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Chega aqui, garoto. Seu moleque não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo! Deu pra ver bastante, pelo menos uma leitura labial do árbitro, dizendo que o Gabigol mandou ele tomar naquele lugar. Flamengo campeão carioca. Olha o gol! Gabigol! Olha o gol! Gabigol! Olha o gol! Gabigol! Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil 2020! E o Flamengo em mais uma, hein? Agora é campeão da Recopa Sul-Americana. 3-0 em cima do Independiente del Valle do Equador. Fizeram uma foto. Ali puxa com os ferros, né? Eu já tava passando da hora já, quase o um morre. Gabriel, invadiu o cara bateu! Teve um jogo que eu fui embora do banco. Esse foi meu erro. O cara me deu um carrinho, eu virei o tornozelo. Falei, não vai dar certo não. Ele, não, você tem que voltar. Pior que foi do nada, a gente tava aqui conversando. E aí ele tava comentando com o Júnior, com o Fabinho sobre o logo, né? Que eu gostei bastante também da palavra. E aí tive a ideia de tatuar, chamei ele e aí ele também complementou com algumas coisas também que eu gosto. Então ficou bem legal e muito marcante pra mim. Ele me chama às vezes pra fazer algumas tatuagens que dá na cabeça dele do nada. E aí ele me liga ou ele manda uma mensagem. Tô aqui perto de você, dá pra vir aqui. E tirei uma foto do local que foi tatuado e dei umas ideias pra ele. Aí quando eu fiz a primeira arte, ele não modificou nada. Ele já pirou com a primeira, já gostou. E aí a gente mandou bala. Você de novo? Sim, eu acho que todas têm um significado. Pode ser enorme, pode ser pequeno, mas todas têm um porquê. É algo que eu gosto, assim, tá acabando o espaço. Ele influencia as pessoas muito mais fora de campo com as atitudes do que com os gols, né? Tem muitos goleadores que você, fora de campo, nem conhece, né? O Gabriel tem um fator chave, que é... Ele tem uma expressão corporal muito boa. E ele influencia com o jeito de se pentear, com o jeito de comemorar gols, com a forma, às vezes, que ele posta ou ele faz algum tipo de brincadeira na rede social. O carisma é uma coisa extremamente natural dele, é uma coisa que é nato. O ídolo começa nos campos pela parte técnica e, de consequência, se prolonga para fora pelo comportamento, liderança e, sobretudo, pela imagem criada e adorada pelos fãs e admiradores. Ser ídolo é saber conviver com o bônus e também com o ônus. Trouxe pra você de presente. Essa camisa foi do último jogo, pra você guardar e lembrar do nosso encontro. Um dia especial pra mim e também acho que pra você. É muito especial pra mim também.
Hoje, o Gabriel é atleta da Inter. É a Inter que vai estabelecer o que o atleta tem que fazer. E até lá, lógico, eles vêm trabalhando para que se possa resolver isso antes de segunda-feira. Então, o Flamengo continua muito tranquilo nessa situação, ciente de que está se fazendo ao máximo. Foi um pouco complicado, né, no começo, porque tinha alguns ajustes que tinha que fazer com a Inter, mas foi conduzido, eu acho, da melhor maneira. Demorou um pouquinho, né, o pessoal voltou a treinar antes, eu fiquei um pouquinho mais esperando. Foi um processo demorado até pela quantia, né? Teve um período que eu achei realmente que não ia dar certo. Chegou o comunicado da Inter para eu voltar para lá, para mim voltar a treinar pela Inter. E realmente era algo que eu não queria que acontecesse, eu queria muito ficar no Flamengo. Teve também outras propostas, mas o Júnior sabe e o Marcos também falava sempre comigo. E também o Jorge na época, né? Sempre comentava comigo para que eu pudesse ficar. E que bom que deu certo. Demorou um pouquinho, teve um pouquinho de ansiedade, mas que bom que deu certo. Acabou pesando o desejo do Gabriel de ficar, o desejo do Flamengo de contar com o Gabriel e a coisa assim da torcida, né? O Gabriel, se saísse do Flamengo depois do que aconteceu em 2019, deixaria uma ferida muito aberta, assim, uma ferida grande aberta. Né? Flamengo é super campeão, ganhou a Supercopa. E o Flamengo em mais uma, hein? Agora é campeão da Recopa Sul-Americana. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e representantes dos clubes decidiram suspender o Campeonato Carioca por 15 dias, como ação de prevenção à propagação do novo coronavírus. O Flamengo foi muito prejudicado, porque o Flamengo vinha com uma continuidade de trabalho, né? Com o Jorge Jesus, com a manutenção do time, com alguns reforços importantes. Quando a temporada recomeçou para o Flamengo, era como se 2019 não tivesse acabado. O nível de atuação era muito parecido. Foram, acho que 3 meses, né, parado. Eu acho que nunca aconteceu isso no futebol, assim. É claro que a gente sente muita falta da nossa torcida, ainda mais do Flamengo, né, que, sempre lota os estádios. É muito diferente. Então, a gente tem que tentar se acostumar e de alguma forma, se motivar. Maravilhoso, né? Acho que no Carioca eu fui artilheiro, melhor jogador e campeão. O vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, falou da saída de Jorge Jesus. A gente está triste porque não era isso que a gente queria, tanto que não era isso aí que a gente renovou o contrato dele. Ele decidiu ir embora, a gente apoiou isso porque a gente, claro que quer ter um técnico como ele, quer ter uma pessoa como ele do nosso lado, mas a gente também gosta, né, dele. E sabia que a decisão que ele tomasse seria a melhor para ele. Óbvio que a gente ficou muito triste, né? Eu sempre falo que me dirigiu foi o melhor treinador e que o do Flamengo ele é o maior treinador da história. Eu vi que ele tirou o melhor do Gabi com alegria, né? E isso aí foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? Nenhum momento ele quis bater de frente, nem o Gabriel com ele, nem ele com o Gabriel. Os dois foram pai e filho. E quando o Jorge Jesus sinaliza que não vai ficar, há um baque muito grande no Flamengo, né? Porque, afinal de contas, ele era o grande líder desse projeto. Tem um novo técnico, Domenech Torrent assinou contrato até o fim de 2021, até o fim do mandato Rodolfo Landim. Eu não tenho muito que falar sobre ele. Falava que a gente tinha muitas discussões. Óbvio que a gente teve algumas, mas foi sempre pro bem da equipe, pro bem dele e para mim. O Flamengo tentou fazer uma transição suave do Jorge Jesus para o Domenech, tentando fazer com que conceitos europeus continuassem dentro do departamento de futebol do Flamengo. Só que são pessoas completamente diferentes, com experiências de vida completamente diferentes. Ele, que já era bem diferente do Jorge Jesus, chega para substituir um cara que virou um mito na história do Flamengo. Ele deixou o Maracanã direto para o hospital, realizou exames que indicaram uma lesão nos ligamentos. Uma suspeita de fratura no local foi descartada. Hematoma aqui e aqui atrás. O tornozelo foi a lesão mais séria que eu tive, assim. Foi algo que ainda deixa marcas, né? Ainda me incomoda um pouco. É muito difícil ficar fora, né? Eu acho que nesse momento é onde o jogador quer estar, um momento que o jogador sempre sonhou. Olha aí, tamanho que tá. Olha a diferença de um para outro.
Chega em casa, daí ele ainda faz tratamento aqui ainda. Ele é muito dedicado. Tive que andar de muleta, não conseguia colocar o pé no chão. Depois tive que ganhar mobilidade no tornozelo e eu não sabia andar praticamente, tive que aprender a andar de novo. Então, depois também o medo, né, de voltar. E você volta com dor, porque se fosse esperar mesmo, eu ia perder a temporada. Olha o Savarino, nas costas do Felipe Luiz, levantou a cabeça, tocou por baixo, Sacha! Agora a confirmação da saída do Pedro, é isso? É isso, Pedro saiu para a entrada do Gabigol. O Gabigol não era relacionado desde o dia 30 de setembro, voltou a ser relacionado hoje. Savarino entrou, atenção, enfiou o Zaratio, bateu! Goleada! É do Galo! Muito feliz pela minha volta, né? Momento difícil, mais difícil da minha carreira. Aproveitar para agradecer a todos os meus amigos, o pessoal do Flamengo, a torcida. Mas realmente o jogo não foi favorável a nós, deu um momento, eles foram superiores. Creio que nós precisamos melhorar bastante. Não é aceitável usar essa camisa aqui e passar por isso. O trabalho do Domi não foi bom em termos de resultados e eu acho que ele não conseguiu entrar no coração do Flamengo. O Flamengo é um avião com um piloto de teco-teco. Se passaram 102 dias. Um período curto, intenso, cheio de altos e baixos, em que os erros pesaram mais do que os acertos contra o treinador espanhol. Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte está chegando quentaço, hein? Vamos começar já falando da troca de técnicos do Flamengo. Saiu o espanhol Domenech Torrent. É bom para não ficar falando mais esse nome difícil, né? E entra o Rogério Ceni. Nunca me sentí respaldado realmente, sí por los jugadores, que ahora si quieres hablaremos de ellos, de las barbaridades que se han dicho, si estábamos enfadados con un jugador, con el otro, es todo falso, mentira. Se han dicho muchas mentiras em 2 meses. O Rogério tem um modelo de jogo que encaixa perfeitamente com o que o Flamengo procura, tem variação tática, tem a intensidade que os grandes times do mundo têm. Só tem um detalhezinho que só o tempo vai dizer como é que ele vai lidar. São jogadores consagrados. O tamanho dos jogadores, né? Na verdade, era um dos treinadores que eu sempre tive vontade e curiosidade de ser treinado, né? Sempre comentava com o pessoal. E foi muito rápido, né? Eu tava vindo de lesão naquela época, tinha jogado apenas um jogo depois da minha lesão com o Atlético Mineiro. E a gente teve uma conversa super bacana depois. E o jogo que eu voltei, assim, realmente de lesão foi contra o São Paulo, que eu fiz o gol do Maracanã. Voltou no Bruno, dominou o Bruno Henrique, rolou pro Gabigol. Gabriel, pé esquerdo, bateu! Gol! Quem vai para a semifinal? Vamos acompanhar São Paulo e Flamengo direto do estádio do Morumbi. Vem para o time do São Paulo, tentando arrancada com o Daniel. Chegou e fez um corte ruim. O Ilharão dominou o Pablo. Pablo gingou na frente da marcação do Léo Pereira. Bateu pro gol! Pablo! A eliminação do Flamengo e a classificação do São Paulo, que busca o primeiro título da Copa do Brasil. São Paulo 3, Flamengo 0. A gente segue, então, falando da queda do Flamengo na Libertadores. Sem conseguir se reinventar, o atual campeão sofreu a segunda eliminação sob o comando de Rogério Ceni. De melhor time do país, favorito em todos os campeonatos, para uma equipe contestada e já eliminada da Copa do Brasil e da Libertadores. O baque foi gigantesco, porque um time como o Flamengo, com o investimento que o Flamengo fez, no mínimo, e as expectativas, inclusive no orçamento, eram de que o Flamengo avançasse mais nessas competições eliminatórias, né? Eu acho que serviu pra gente como aprendizado, óbvio que não era o esperado, ainda mais na Libertadores, né, que é o que a gente sempre almeja. Bruno Henrique cara a cara, ajeitou, pensou, é pro Gabriel, Gabigol! Gol! Flamengo tendo o seu primeiro ataque, virada de jogo pra Arrascaeta, chegou no meio do gol, Gabriel! Gol! Autorizado, vem Gabriel, parte pra bola, olhar atento pro goleiro, bateu! Gol!
do Flamengo! Gabriel abre o placar no Maracanã! Faz o 11º gol. Eu conversei também com o Diego, que a gente brincava bastante. Que eu falei pra ele que ia jogar 10 jogos sérios pra gente ser campeão. Então, assim, teve muitas brincadeiras no meio disso, teve muitas coisas sérias também, conversa entre o elenco e o presidente, que fez a gente ter essa arrancada. Gabriel, olha o Cleiton, Gabriel, olha o Cleiton, quero ver, Gabriel, bateu! Gol! O Gabriel, ele além de ser um grande jogador, um grande artilheiro, por tudo isso que ele conquistou no Flamengo, cria uma atmosfera de muita confiança em torno dele, assim, sabe? Flamengo e Corinthians, pelo título, pela Libertadores. Falta pro Flamengo, você vê os jogadores lá posicionados. Cruzamento, bola do Rodrigo Caio, tocou de cabeça. Gol! Linda bola pro Léo Natel, olha a chance do Corinthians, bateu! Gol! Bruno, girou, bateu pro gol! Defendeu o Cássio, voltou Everton Ribeiro pro Gabriel! Gol! Está marcado o impedimento. Senhoras e senhores, estamos na mão do VAR. De um momento importante, de um momento que pode ser decisivo na história do Brasileirão de 2020. Na realidade, eu fiquei muito indeciso se eu... Pra mim, eu não tava sempre. Pra mim, quem poderia estar era o Everton. E eu fiquei do lado do Rogério ali, conversando com ele. Falei, será? Rogério Ceni fala com o Gabriel. Muita expectativa, o tempo vai passando. Atenção, Brasil! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Predestinado presente! Na hora que ele deu o gol ali, eu sabia que seria um gol muito importante pra gente, né? Um gol que, sim, aí deixava a gente vivo, porque se a gente empatasse ali ou perdesse, praticamente já tinha acabado o campeonato. Então eu comemorei bastante ali, porque eu sabia que era um gol muito importante. Imagens ao vivo, lado externo do Maracanã. Portões seguem fechados em meio à pandemia. E o torcedor do Flamengo se aglomera. Neste momento, o ônibus do Flamengo chegando aqui ao Maracanã. E o que a gente imaginou foi que ele viesse pelo outro lado, né? Para não ter que passar justamente pela multidão aqui, né? Só que isso não aconteceu. Foi feito um isolamento lá, para o ônibus passar por lá, mas ele está passando agora aqui, no meio dos torcedores do Flamengo. Não foi legal, né? Em termos de saúde, a gente não pode achar aquilo ali legal, porque, assim, infelizmente, a gente está num momento muito difícil de pandemia, enfim. Eu acho que eles sentiram que a gente precisava deles e eles compareceram e foram muito importantes naquela vitória ali que praticamente deu o título para nós. O encontro de dois gigantes, líder contra vice-líder. Autorizado para cobrança, partiu Edenilson com fé no pé. Gol! Praxedes corta a bola, volta Felipe Luiz, arrumou pro Bruno Henrique, ganhou do Rodinei, vai pro fundo, atrás Arrascaeta! Gol do Flamengo! Arrascaeta aberto na esquerda, Pedro infiltrado, Arrascaeta trouxe bem pelo meio, aí o Arrascaeta linda, bola para Gabriel, bateu! Querendo ou não, foi o gol do título, né? A construção do gol, ela é muito assim a cara desse time do Flamengo, né? A movimentação, a precisão no passe, a precisão na finalização. Gabriel Barbosa vira o jogo no Maracanã. 18 do segundo tempo. 6 jogos
marcando. 6 jogos mostrando que é um escolhido, um predestinado, um grande ídolo deste rubro-negro que vai escrevendo uma página linda na história do futebol brasileiro. O Brasileirão tem novo líder. O Flamengo assume a ponta do Campeonato Brasileiro. A história diante dos nossos olhos, fazendo pulsar fortes nossos corações. Sim, eu tava nervoso, óbvio que eu tava, né? Porque a gente não controla as coisas do outro jogo ainda, né? É noite de decisão no Gigante do Morumbi. Hoje vamos conhecer o campeão brasileiro. Luciano e Daniel Alves, colocados para cobrança. Autorizada a cobrança. Daniel Alves, Luciano. O time é tenso no Morumbi. Arrascaeta faz o levantamento. O toque de cabeça do Bruno Henrique. Gol! Do Flamengo! Olha como é que a galera tá fazendo a leitura. Luciano fez o gol de falta do São Paulo. 36%. Gabigol com 26%. E o Arrascaeta com 8%. Saiu jogando errado o goleiro. Bola pro Pablo. Olha se bateu. Gol! Do São Paulo! Foram minutos, assim, de drama puro, né? A expressão dos jogadores do Flamengo. São Paulo vence, garante o 4º lugar. O jogo do Flamengo terminou antes, alguns minutos. O Gabriel já havia sido substituído, né? Durante o segundo tempo. E ele era um dos caras mais angustiados ali do lado de fora. E aí, quando acaba o jogo no Morumbi, aí já estava liberado poder assistir ao jogo do Beira-Rio, né? E aí o Gabriel pergunta, como tá lá? Como tá lá? Aí eu falo, gol do Inter. Essa hora aí foi foda. Essa hora do gol, falou gol do Inter. Em Porto Alegre estamos por conta da decisão do VAR. O VAR em Porto Alegre está analisando. Só que aí, 30 segundos depois, alguém já fala que tá impedido. Rodrigo D'Alonso Ferreira confirma o impedimento. Confirma o impedimento. Apita o Wilton Pereira Sampaio. Se faz uma dinastia, bicampeão estadual da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Libertadores e agora bicampeão brasileiro, Clube de Regatas do Flamengo, campeão brasileiro de 2020. Brasil é vermelho e preto mais uma vez. Que cheirinho gostoso! Que cheirinho gostoso! Linda, 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 linda! Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Cheira aqui, garoto. Seu moleque não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo! Eu queria um desconto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Seu André Rizek falou que o campeonato do Vasco foi melhor porque liderou. Eita. 2 rodadas. No momento de maior felicidade da temporada do Flamengo, o Gabriel dedicou alguns minutos, ainda no gramado do Morumbi, para fazer ataques muito duros a colegas que publicaram reportagens. Foi a maneira que ele arrumou para desmentir essas reportagens, ele foi muito duro ali. E no meu caso específico, que ele me citou, até agradeço ter sido citado em um momento tão importante da carreira dele, ele fez uso de uma fake news. Ele divulgou uma informação falsa que eu teria dito no Seleção que a campanha do Vasco era melhor que a do Flamengo. Eu acho que aqui no Brasil os jogadores são muito desrespeitados, sabe? Por causa talvez de um jogo ou talvez de um momento. Ou talvez de um momento da equipe. Eu até entrei em contato com ele depois do acontecido para dizer que eu não falei. Ele me replicou nas redes sociais com prints atribuindo essa frase a mim, de que o campeonato do Vasco era melhor que o do Flamengo. Eu disse para ele que era uma fake news
e ele acabou caindo em fake news. Mas eu não acho que esse exemplo seja pessoal meu ou dos outros colegas citados. Eu acho que mostra como o jogador de futebol, especialmente no Brasil, quando ele conquista, o primeiro ato dele, até quando ele é super elogiado, quando ele é quase uma unanimidade, como é o caso do Gabriel, a primeira reação que ele tem é de responder aos críticos. Não falei só dos jornalistas, eu falei da torcida do Flamengo também. Colocaram uma faixa time frouxo do Flamengo. O time tinha acabado de ser campeão, sei lá, 4, 5, 6 vezes. Tipo assim... Para fechar nossa seleção, os melhores atacantes do Brasileirão 2020. Gabi do Flamengo e Marinho do Santos. O título foi muito bom e muito importante. E espero voltar aqui mais vezes. E começa pelo Flamengo. O elenco principal está aproveitando férias merecidas depois da conquista do Brasileirão. O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi flagrado pela polícia em um cassino ilegal em São Paulo. Pois é, a polícia recebeu uma denúncia sobre uma festa. Foi averiguar se havia aglomeração, desrespeitando a lei que decretou várias restrições durante a pandemia. Gabi, você vai participar do jogo hoje? Não, mano. Pergunta idiota do caralho, mano. É ídolo da maior torcida do país, um clube que vive um grande momento como a equipe do Flamengo e tem que ser referência. Essa idolatria, vocês ficam aí falando, poxa, as crianças, não sei o quê. O Gabriel olha para essa idolatria e fala assim, tem mais é que me adorar mesmo porque eu sou o cara. Não me surpreendeu o Gabriel ter sido pego num lugar desse, cometido, primeiro, o delito de ir a um cassino e segundo, de estar em plena pandemia, num estado que está sofrendo, o estado de São Paulo está sofrendo, e está lá, livre, leve e solto. Logicamente que não é recomendável, logicamente que não é bom fazer isso. Nem o Gabi pisou na bola nesse sentido. Faltou orientação, faltou bom senso, faltou sensibilidade de saber isso. Só que quando você se torna tão conhecido e você se torna tão importante, você precisa unir as coisas de carregar essa coisa do ídolo, do craque, jogar bem, mas ter responsabilidade também de ensinar aos demais, porque os demais querem te seguir. Se eu pudesse escolher quando me tornasse um ídolo, né, ia escolher com a idade um pouco mais avançada. Quando você chegou, Gabi, você não percebeu que tinha muita gente, nesse momento de pandemia não era um lugar mais adequado para você ficar? Faltou sensibilidade da minha parte, né, até por ser meu último dia de férias. Estava ali com meus amigos, estava feliz no momento de estar com eles, né? Um momento que a gente quase não tem. Surgiu uma notícia de que você estava escondido debaixo de uma mesa para não ser visto. Foi verdade, não foi? Não. Se eu tivesse me escondido, eu não sairia como eu saí, né? Eu saí de cabeça erguida, como eles pediram. Entrei no carro da polícia como eles pediram. Fui à delegacia fazer o BO. Quando eles chegaram, eu pedi para todo mundo ir para o chão. E como eu sou como qualquer uma pessoa, eu fui para o chão e fiz o que eles mandaram. Peço desculpas, né? Porque eu errei, sim, eu errei. E a torcida do Flamengo, a todas as crianças do Brasil que gostam de mim. Se você fosse fazer uma categoria assim de heróis mais próximo de Apolo ou de Dionísio, eu diria que o Gabigol seria um ídolo muito mais dionisíaco. E ele vai ser sempre dionisíaco, é a personalidade dele. O maior ídolo da história do Flamengo é Apolíneo, é o Zico. Tudo no Zico é perfeito, dentro de campo e fora de campo. O Gabigol é ídolo, sem dúvida nenhuma, é ídolo dessa geração e está com o nome marcado na história. Agora, para sempre ele vai ser o ídolo dionisíaco. Isso não é ruim nem bom. Maradona foi dionisíaco, Romário foi dionisíaco, Garrincha foi dionisíaco. Ele vai fazer parte desses ídolos que eu botaria nessa categoria, ídolos dionisíacos. Aí a chance pro Gabigol, pé esquerdo, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Meu maior sonho realmente é a seleção, assim, né? Eu acho que é o lugar mais alto que o jogador pode estar. Eu acho que não tem lugar maior para o jogador do que estar na seleção, jogando Copa do Mundo. Eu acho que seria para mim a realização da minha vida. Eu vi o Gabigol como centroavante da seleção do Brasil do futuro. Vejo como o centroavante mais posicional, até mesmo em termos de características como o Tite e a seleção do Brasil joga, não é? Acho que tem boa possibilidade, boa chance de ser um dos candidatos. Aqui o Brasil tem muitos jogadores bons e tem muitos
atacantes que estão sendo ocultados para poder defender o Brasil na próxima Copa. Acho que o Gabigol sai aí no páreo com todo mundo. O futuro a Deus pertence, né? O Gabriel tem um sonho muito grande, que é disputar um dia uma Copa do Mundo e ser campeão pelo Brasil. E até onde ele puder, ele vai lutar para isso. Pode ter certeza. Esse é o próximo passo dele. Quem disse que eu não era capaz, hoje quer fazer as pazes. Tudo que eu quero é paz, um beat do papai com algumas frases. Letra na frente sobra, mãos ao alto, não mãos à obra. Corri tanto pra ficar com a sobra, cê só vê minha sombra enquanto o cachê dobra. Mas ter dinheiro não quer dizer que eu tô feliz com tudo que vai Gabriel recebe, vai pra cima da marcação. Gustavo chegou, de pé esquerdo por cobertura. Pro futuro de passado, seja o pensamento tá ultrapassado. Quer me derrubar, eu já tô ligado. Te lembrando que eu vim pra deixar um legado. Talvez eu não fale o que você quer ouvir. Talvez eu não tenha tanto tempo aqui. Hoje teve, e tem tido sempre. Hoje teve gol do Gabigol. Hoje eu tô pisando nas nuvens, não preciso pisar em ninguém. Mas isso quem avisa, ninguém. Já quer tudo um jogo rap da cara. Quando o jogo vira, vem jogar na cara. Vejo vários vindo pagando de par. Provavelmente se marcar te para. O mesmo que protege, o mesmo que dispara. O mesmo que te fere, diz que o tempo sara. Mas o que difere é tua postura. Dizem que é impossível, mano, vai na marra. Não existe impossível pra quem se prepara. Só coração a gente fala, não vai descer. Vai ver de perto e vai ter que se calar. Não adianta falar, quem que se cara fala dos assuntos que hoje ninguém fala. Tudo posso em quem me fortalece, ou seja, tenho medo de nada. Pra quem disse que eu não era capaz. Um pouquinho acima do tom, às vezes, na marra, o Gabriel. E agora esquentou o clima. Esquentou o Gabriel e diz que o Gabriel, ele expulsou o Gabigol. Já saiu, tá indignado, veja aí o Gabigol. Você só vê minha sombra enquanto tá chegando. Lembrando da vez que eu fui parado. Hoje por onde passa para tudo. E eles perguntam qual foi da parada. Minha próxima parada é parar o mundo. Falei pra ela linda arrumar a mala. Vê se não esquece daquele conjunto. Lembrando que sozinho eu não sou nada. Por isso que hoje eu penso no conjunto. Eles invejam tudo que eu conquistei. O menino que responde a paixão da nação rubro-negra. Gabriel Barbosa explode a nação, explode o país inteiro. Inapelável pra virar o jogo. Fazendo história nesse mundão em crise. Essa vivência tudo encontrando